Língua Portuguesa. Gramática. Livro B, Lição 4, Aula 3. Olá, turma, tudo bem? Eu tenho uma novidade. O que é Alfa? Conta pra gente. Eu comecei a fazer aulas de Taekwondo. Uau, Alfa! Tudo que eu sei é que é uma luta esportiva que parece um pouco com judô, mas na verdade veio da Coreia. Explique mais pra turma. Tem que usar um roupão com uma faixa na cintura parecido com o do judô e também usa um tapete para praticar. Antes e depois da aula, tem que abaixar a cabeça para o mestre. Ah, entendi. Você tem que fazer uma reverência para o seu mestre. Reverenciar quer dizer mostrar respeito por alguém. Certamente seu mestre deve ser muito bom em Taekwondo. Ele é muito bom e quando a gente luta, pode usar os pés e as mãos, mas não pode usar de qualquer maneira. Não pode machucar o outro jogador. Tem regras, então? Tem muitas regras, mas eu ainda não sei todas. Ainda vou aprender. Entendi, Alfa. Respeito ao mestre, respeito aos colegas do treino. Pelo que você está nos ensinando, o Taekwondo tem muitas regras. E para você ficar bom nisso, precisa aprender e seguir as regras. Parece a língua, não é? Para falar e escrever bem, tem que aprender e usar as regras. Gostei da sua aula de Taekwondo. Agora vamos corrigir o nosso dever de casa. Afinal, vocês precisam treinar para virar mestres da língua. Correção do dever de casa. Vocês tinham 2 exercícios para fazer. Vamos começar a correção pelo número 9. Nesse exercício, vocês precisavam treinar várias coisas que já aprenderam. Ordem alfabética, separação de palavras em sílabas e sílaba tônica. Mas o que era para fazer? Primeiro, colocar as palavras do quadro verde em ordem alfabética. Depois, separar as palavras em sílabas e sublinhar a sílaba forte. Por último, circular as palavras que têm a penúltima sílaba forte. Alfa, você pode mostrar para a turma como você fez? Vamos ver se o Alfa lembrou de tudo. Ambiente. Área. Ciência. Cotia. Folia. Índio. Poluição. Rádio. Raiva. Riacho. As palavras estão em ordem alfabética? Ou seja, primeiro as palavras com a letra A, depois B e C e assim por diante? Sim, as palavras estão ordenadas como as letras no alfabeto. Ambiente, área, ciência, cotia e assim por diante. O Alfa também separou corretamente as palavras em sílabas. Para terminar, era preciso circular as palavras que têm a penúltima sílaba forte. Ele circulou todas as palavras, menos poluição. Por que, Alfa, você não circulou essa palavra? Porque ela tem a última sílaba forte, não a penúltima. E o exercício falou para circular a penúltima. Isso mesmo. O Alfa seguiu a instrução do exercício. Circule as palavras que têm a penúltima sílaba forte. Vamos manter só essas palavras no quadro. Agora sim, estão todas aí. Palavras que têm a penúltima sílaba forte. Vocês já sabem o nome das palavras que são assim. Qual é? Paroxítonas. Lembrem-se bem das paroxítonas. Daqui a pouco vamos falar delas de novo. Agora, vamos corrigir o exercício 20. Um lembrete. Era importante seguir os exemplos que estão no quadro verde. Vamos lá, o que era para fazer?
Primeiro, copiar no caderno as 10 frases que estão na questão A. Nelas, os advérbios ou expressões adverbiais estão destacados em azul. Depois, desenhar uma seta ligando o advérbio ou expressão adverbial ao verbo, em cada frase. Por último, escrever como o advérbio ou a expressão adverbial modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Ou seja, de que maneira o advérbio modifica as outras palavras. Agora quem vai fazer é o Beto. Beto, mostre para a turma. Vamos olhar frase por frase. Sem água não haveria vida em nosso planeta. Negação. Vejam só que legal. O Beto escreveu o verbo em vermelho. Assim fica mais fácil de ver. O advérbio não modifica o sentido do verbo haveria. É isso que indica a flechinha que o Beto desenhou. Mas de que maneira o não modificou o haveria? Com uma negação. Não é um advérbio de negação. Correto, Beto? Vamos ver a próxima frase. Os ciclos da água funcionam normalmente. Modo. Seguindo as flechas do Beto, normalmente modifica o sentido de funcionam. Normalmente quer dizer normal, de forma normal, de um jeito normal, ou ainda de um modo normal. O Beto corretamente escreveu que é um advérbio de modo. Muito bem. Próxima. Usar a água de forma responsável. Modo. Opa, outra vez aparecem várias palavras pintadas de azul. Expressão adverbial. Expressão adverbial. Exatamente. De forma responsável. Podemos trocar essa expressão por de modo responsável, não é mesmo? Usar a água de modo responsável. Modo. Podemos sim. Não altera em nada o sentido. E deixa bem claro que essa é uma expressão de modo. Estamos avançando bem. O exercício é longo, mas é importante. Vamos lá. Há muita água aqui no Brasil. Lugar. Outra expressão adverbial. Aqui no Brasil. Ela modifica o sentido do verbo há. Ela indica um lugar aqui no Brasil. Portanto, é uma expressão adverbial de lugar. Antigamente, ninguém se preocupava com a água. Tempo. O Beto indicou que antigamente modificava o sentido do verbo preocupava. Ele disse que antigamente é um advérbio de tempo. Por que, Beto? Porque antigamente tem a ver com o tempo. Eu troquei antigamente por no passado e funcionou. Excelente dica, Beto. Quando vocês tiverem dúvida sobre como o advérbio modifica o verbo, façam isso. Troquem o advérbio por outro e vejam se o sentido fica parecido ou muda muito. Vamos ver a próxima frase. A água é com certeza muito importante. Afirmação. Com certeza é uma expressão adverbial de afirmação. Com certeza. Na dúvida, lembrem da dica do Beto. Troquem o advérbio ou expressão por outro. A água é com certeza muito importante. A água é certamente muito importante. Afirmação. A água é certamente muito importante. De novo, um advérbio de afirmação. Estamos quase no fim. Vamos ver a próxima frase. A água é rara, por isso cuidamos bastante dela. Intensidade. Pela flechinha do Beto, bastante modifica o sentido do verbo cuidamos. Mas modifica de que maneira? O Beto escreveu que bastante é um advérbio de intensidade. Vamos testar outros advérbios para ter certeza? A água é rara, por isso cuidamos bastante dela.
A água é rara, por isso cuidamos pouco dela. A água é rara, por isso cuidamos muito dela. Cuidar bastante, cuidar pouco, cuidar muito. O que muda de uma frase para outra? A intensidade do cuidado. Em umas, cuidamos mais, em outras, menos. Penúltima frase agora. A água não deve ser desperdiçada nem poluída. Negação, negação. Não e nem apontam para deve. Não vocês conhecem muito bem. É um advérbio de negação. E nem também é. Querem ver? Vamos reescrever a frase. A água não deve ser desperdiçada nem poluída. A água não deve ser desperdiçada e a água não deve ser poluída. As duas frases têm o mesmo sentido? Certamente. Boa, Beto. O Beto respondeu usando um advérbio, certamente. Então, se as duas frases têm o mesmo sentido, nem tem o mesmo sentido de não. É o de negação. Agora, a última frase. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar em breve. Tempo. Em breve aponta para pode acabar. E é uma expressão adverbial de tempo. Na dúvida, vocês podem trocar por um advérbio ou expressão adverbial de tempo. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar em breve. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar amanhã. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar na semana que vem. Em breve, amanhã, na semana que vem, todos têm a ver com o tempo. Então está certo. Em breve é uma expressão adverbial de tempo. Outro dia, um aluno me fez uma pergunta curiosa. Eu estava numa aula como essa, ensinando advérbios, e ele me perguntou: professor, tem uma palavra que me confunde. Eu perguntei: qual é? Verdadeiramente, ele disse, falando bem forte o mente do fim da palavra. Eu não entendi e perguntei: mas por que ela deixa você confuso? Ele respondeu: como é que pode ser verdadeira se uma parte da palavra é mente? Parece mentira. Ai, que confusão! Tremenda confusão, não é, Alfa? Vocês já sabem mais sobre advérbios. Já sabem que verdadeiramente é um advérbio, não tem nada a ver com mentira. Mas essa dúvida me fez pensar sobre esse mente aí no fim dos advérbios. Vamos entender isso melhor? Olhem para o exercício 22, da página 56. Cada cidadão é plenamente responsável pela água. A água potável não é facilmente encontrada na natureza. Os ciclos da água devem funcionar normalmente. A água é distribuída desigualmente sobre a terra. O que esses advérbios têm em comum? O mente. Todos terminam em mente. Sempre que vocês virem uma palavra que termina em mente, vocês encontraram um advérbio. Plenamente, facilmente, normalmente, docemente, tristemente, rapidamente, dificilmente, inesperadamente, surpreendentemente, tardiamente. Todas essas palavras são advérbios. Vamos voltar para os advérbios do exercício. Plenamente vem de pleno. Plenamente quer dizer de forma plena. E os demais advérbios? De que palavras ele vem? Facilmente é de fácil. Essa é fácil. Normalmente vem de normal.
E desigualmente deve vir de desigual. Pleno, fácil, normal, desigual. O que essas palavras são? Vamos tentar criar algumas frases com elas para descobrir? Vejam lá, vou inventar agora. O atleta tem vigor pleno. A Marcela achou que o exercício fácil é o da parte correto. Ele me pareceu uma criança normal. Eu reparei no tamanho desigual das plantas. Acho que são adjetivos. Achou certo, Alfa? São adjetivos. Em cada frase, eles mostram uma qualidade dos nomes que estão em negrito. Fácil mostra uma qualidade de exercício. Normal mostra uma qualidade de criança. E assim por diante. Vamos voltar para nossos advérbios? Pleno, fácil, normal, desigual são adjetivos. Então já temos uma pista, não é? Os advérbios que terminam em mente são formados a partir dos adjetivos. Mas tem um detalhe: se o adjetivo estiver no masculino, tem que passar para o feminino. Vejam lá. Pleno é um adjetivo no masculino. Para formar o advérbio, preciso usar plena no feminino. Muito bem, além do adjetivo, o que mais precisamos para formar os advérbios que terminam em mente? Do mente. Isso mesmo, Beto. Precisamos da palavrinha mente. Pleno mais mente, plenamente. Fácil mais mente, facilmente. Normal mais mente, normalmente. Desigual mais mente, desigualmente. Vamos escrever então a regra que nós descobrimos? Para formar o advérbio terminado em mente, escrevemos a palavra mente no final do adjetivo. Exemplos: pleno mais mente, plenamente. Fácil mais mente, facilmente. Normal mais mente, normalmente. Desigual mais mente, desigualmente. Alfa, você falou que na sua aula de Taekwondo os alunos usam uma roupa igual a de judô. É isso mesmo? Sim, o mestre também usa. É aquele roupão branco com uma faixa colorida amarrada na cintura, não é? Qual é o nome dele? Todo mundo chama de kimono. Kimono. Mas é kimono ou kimono? Não, é kimono. Ah, entendi. A sílaba forte é a penúltima. Não tem aquele acento no o no final da palavra, então. Viram que confusão eu fiz por causa de um acento errado? Eu escrevi uma palavra do jeito errado e falei errado. A acentuação não é brincadeira. Meu mestre do Taekwondo ia corrigir você na hora. E ele está certo em fazer isso. Ele quer que vocês aprendam direito. Vamos olhar um quadro de palavras que está no exercício 10 da página 51 do livro. Eu acho que elas têm alguma coisa estranha. Beto, leia para a turma. Papel, movel, álbum, álbum, Mária, Mário, peixe, táxi, mexer, revolver. Tem alguma coisa estranha aí, não é? Movel, álbum, Mario, táxi, revolver. Não é assim que costumamos falar essas palavras. Parece o kimono. Beto, agora leia esse outro quadro de palavras. Móvel, álbum, Mário, táxi, revólver.
por que agora o Beto leu corretamente? Por que agora ele leu do jeito que costumamos ouvir essas palavras? Porque neste quadro elas estão com a acentuação correta. Da primeira vez elas estavam sem acento. Vejam, agora vamos voltar a ver só as palavras que têm a acentuação correta. Qual é a sílaba forte dessas palavras? Vamos separar as sílabas para ter certeza e sublinhar a sílaba forte? Móvel, álbum, Mario, táxi, revólver. A sílaba forte de todas as palavras é a penúltima. Como é que se chamam as palavras que têm a penúltima sílaba forte? Essa é muito fácil. Paroxítonas. Paroxítonas. Eu disse que era muito fácil. Tenho outra pergunta. Para que serve o acento nessas palavras? Para a gente falar direito. Quando elas não tinham acento, o Beto leu errado. É exatamente isso. O acento serve para indicar qual é a sílaba forte. Assim pronunciamos corretamente as palavras. Caso contrário, falamos errado, como na leitura que o Beto fez. Vamos aproveitar que vocês já estão aquecidos e olhar para mais um quadro de palavras. É o quadro do exercício 11, também da página 51. Mole, duro, ferro, massa, cola, mula, pele, tênis, móvel, álbum, hífen, júnior, pólen e lápis. O que as palavras da primeira linha têm a ver com as palavras da segunda linha? O que elas têm em comum? Nenhuma pista? Vamos separar as sílabas para ver e sublinhar a sílaba forte. Elas são paroxítonas. Isso mesmo, todas as palavras das duas linhas são paroxítonas. E o que elas têm de diferente? As da primeira linha não têm acento. As palavras da segunda linha têm acento. Agora olhem com bastante atenção. Olho de detetive. Como terminam as palavras da primeira linha? As palavras que não têm acento terminam sempre com A, E ou O. Então parece que as palavras paroxítonas que terminam com A, E ou O não têm acento. Vamos anotar isso? Palavras paroxítonas que terminam com A, E ou O não têm acento. O que nós estamos fazendo aqui? Para que investigar essas palavras? Alguém se arrisca a dizer? É para descobrir qual é a regra de acentuação das paroxítonas. Para descobrir quando acentuar e quando não acentuar. Para não trocar mais kimono por kimono. Isso mesmo. E vimos uma coisa muito importante. Para acentuar corretamente as paroxítonas, tem que olhar para o final da palavra. Tem que olhar para as últimas letras da palavra. Ali está a pista. Mas vamos voltar para o nosso quadro de palavras. Agora vamos olhar para as palavras que têm acento. Tênis, móvel, álbum, hífen, júnior, pólen e lápis. Tênis e lápis terminam com is. Móvel termina com L. Álbum termina com Hífen e pólen com N. E júnior termina com R.
Acho que descobrimos alguma coisa, não é? Tênis, móvel, álbum, hífen, júnior, pólen, lápis. Palavras paroxítonas que terminam com is, l, n e r têm acento. Vamos juntar as duas descobertas que fizemos sobre as paroxítonas. Palavras paroxítonas que terminam com a, e ou o não têm acento. Palavras paroxítonas que terminam com is, l, n e r têm acento. Puxa, foi uma investigação e tanto, hein? Mas será que já descobrimos tudo? Será que já sabemos todas as regras de acentuação das paroxítonas? Ainda não. Esperem só até a próxima aula. Aí nunca mais vocês vão trocar kimono por kimono e nem Mário por Mario. Resumo da aula. Hoje foi mais um dia de investigação, de prestar muita atenção às palavras e às frases. E o que descobrimos? O que aprendemos? Bom, primeiro aprendemos a formar os advérbios que terminam com mente. Corretamente, alegremente, estudiosamente, por aí vai. Vimos que basta pegar o adjetivo e colocar a palavrinha mente no final. Mas, se o adjetivo for masculino, tem que usar a versão feminina dele. Pronto, definitivamente. Depois, descobrimos algumas coisas sobre as regras de acentuação das palavras paroxítonas. Fizemos isso para não falar e não escrever errado. Mas ainda precisamos aprender mais sobre a acentuação das paroxítonas na próxima aula. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem 3 exercícios. Vocês devem fazer o exercício 12 da página 51 e o 23 e o 24 da página 57. Até a próxima aula!